bonitas! Eu sou a Elida e na nossa videoaula de hoje nós vamos fazer essa bonequinha aqui, a Maria Cristina. Maria Cristina é essa fofurinha aqui, que ficou com 20 centímetros de altura e foi feita no fio Amigurumi Soft. Então, se você já gostou dessa peça, já deixa seu like, se inscreve no canal, que isso me ajuda demais. E se quiser acompanhar tudo em tempo real, me segue lá no Instagram. Vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo e vou deixar também toda a lista de materiais conforme de costume. A Maria Cristina é uma bonequinha super fácil de fazer, super rapidinha também e fica assim super fofinha. Ela foi pensada para ser um amigurumi bem rapidinho de fazer mesmo. Sabe quando você precisa presentear uma pessoa querida próxima de você, mas você não tá com muito tempo para produzir uma peça maior e com muitos detalhes? Então, a Maria Cristina é para esse momento. É uma bonequinha assim muito rápida de fazer, tem um tamanho legal e assim é muito encantadora. A roupinha da Maria Cristina, ela foi feita com fio Clea. O fio bem fininho, eu usei esses novelinhos aqui, ó. Um novelinho desse deu e sobrou bastante e ficou assim muito delicadinho. Tem o PDF da Maria Cristina também lá no site, vou deixar aqui embaixo. E lá no PDF tem essa roupinha verdinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu vou deixar uma foto da Maria Cristina vestida com essa roupinha verde aqui. É como se fosse um vestidinho de amarrar. Ele é abertinho aqui, é como se fosse um vestidinho trespassado, assim, com uma golinha dobrada. E fica super bonitinho nela também. Também foi feito com o fio Clea. Então, de modo geral, a Maria Cristina foi feita toda no fio soft e só as vestimentas, só as roupinhas que foram feitas no fio Clea. O nível de dificuldade é fácil, então qualquer pessoa iniciante consegue fazer. Eu deixei os bracinhos pra costurar, mas assim, é uma costura super rapidinha, porque são poucos pontos. Então a gente começa aqui na base, fecha aqui na parte da cabeça e costura os bracinhos à parte. E ela fica super bonitinha. Então, sem mais delongas, preparem as suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. E nós vamos começar pela botinha, pelo pezinho. Nós vamos usar aqui o fio soft, tá? Esse aqui é o Amigurumi Soft, bem fofinho, bem macio. E essa aqui é a cor 7569. Como sempre, né, eu vou deixar toda a lista de materiais na descrição do vídeo. E nós vamos usar, com o fio soft, a agulha 3 milímetros. Nós vamos começar aqui com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntes, vamos voltar com 2 pontos baixos. Então, a gente volta aqui, pula a primeira correntinha, volta a partir da segunda e nós vamos fazer 2 pontos baixos. 1, 2. No último ponto, nós vamos fazer um aumento triplo, ou seja, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, 2, e aqui mais um, 3. Do outro lado, nós vamos fazer um ponto baixo. E no último ponto aqui, vamos fazer um aumento. Finalizamos essa carreira com 8 pontos baixos. Então, fizemos 4 correntes, voltamos com 2 pontos baixos, 3 pontos baixos no último ponto, para poder virar. Do lado de cá, um ponto baixo e um aumento. Vamos marcar o último ponto e começar a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos começar aqui com um aumento. Então, nós vamos fazer logo no primeiro ponto, um aumento. No próximo, um ponto baixo. E aí, para fazer a viradinha, nós vamos fazer 3 aumentos seguidos. Então, aqui, o primeiro aumento, no próximo ponto, o segundo aumento, e no terceiro ponto, o terceiro aumento. Do outro lado, nós vamos fazer um ponto baixo e finalizar com 2 aumentos. Então, aqui o primeiro aumento e no último ponto da carreira, mais um aumento. Então, ao todo aqui, ficamos com 14 pontos baixos. E essa aqui é a solinha do pezinho da nossa bonequinha. Agora, nós vamos fazer aqui 14 pontos baixos, só pegando nas alcinhas de trás. Ó, tá vendo aqui? Então, 14 pontos baixos na alcinha de trás. Carreirinha finalizada, fizemos aqui 14 pontos baixos só pegando na alcinha de trás e a nossa pecinha tá assim.
Agora, nós vamos começar a fazer diminuições. Nós vamos fazer aqui 3 pontos baixos e 4 diminuições. 1, 2, 3, 4 pontos baixos, 3 pontos baixos, aliás, e agora 4 diminuições. Vou pegar a alcinha do primeiro ponto, a alcinha do segundo ponto, vou puxar os dois e fazer o ponto baixo. Então, primeira diminuição, no próximo ponto, segunda diminuição, depois, terceira diminuição, e aqui, por último, quarta diminuição. Agora, a gente fecha com pontos baixos. São 3 pontos baixos para finalizar a carreira. Então, aqui 2 e mais um aqui no último ponto, para inteirar os 3 pontos baixos. Então, fizemos 3 pontos baixos, 4 diminuições e 3 pontos baixos. Finalizamos aqui com um total de 10 pontos baixos. Agora, vamos fazer mais uma diminuição. Nós vamos fazer 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos baixos e aqui na parte da frente, uma diminuição. Então, 3 pontos baixos, uma diminuição. E agora aqui a gente faz pontos baixos para finalizar a carreira. E aqui por último, 5 pontos baixos. Então, nessa última carreira nós fizemos 3 pontos baixos, uma diminuição e 5 pontos baixos. Então, ficamos ao todo aqui com 9 pontos baixos para finalizar essa carreira. Agora, nós vamos fazer um detalhezinho só pegando na alcinha da frente, para fazer um detalhezinho da bordinha aqui do nosso sapatinho. Nós vamos pegar somente na alcinha da frente, ó, só na alcinha da frente, e vamos fazer um ponto baixíssimo e uma corrente. Então, um ponto baixíssimo e uma corrente por toda a volta, só pegando na alcinha da frente. Então, uma corrente, um ponto baixíssimo, de novo, uma corrente, um ponto baixíssimo por toda a volta. Carreirinha finalizada. Agora, a gente vai colocar enchimento e nós vamos começar a trabalhar nessas alcinhas de dentro, pra gente subir a perninha nessas alcinhas aqui. Carreirinha finalizada. Já coloquei o enchimento aqui no nosso sapatinho. Agora, eu vou usar aqui o tom de pele, esse aqui é o 7062, também com fio soft. E nós vamos emendar aqui na parte de dentro, na alcinha de dentro. Ó, só na alcinha que sobrou. E nós vamos fazer aqui 9 pontos baixos. E depois, nós vamos seguir ao todo fazendo 10 carreiras de ponto sobre ponto, com 9 pontos baixos cada carreira. Então, essa primeira aqui só pegando nessa alcinha que sobrou. E as próximas pegando normalmente nos pontos. 9 pontos baixos. Então, fizemos aqui a primeira carreirinha e ficou assim. Agora, nós vamos fazer aqui mais 9 carreiras para inteirar 10 de ponto sobre ponto. Nós vamos subir a perninha aqui com os 9 pontos baixos. E aqui agora a gente já pega as duas alcinhas normalmente do nosso ponto. Então, só fazer 9 carreiras de ponto sobre ponto com 9 pontos baixos. Perninha finalizada, fizemos as 9 carreiras, aqui ao todo ficamos com 10 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, a gente faz mais uma perninha igualzinha a essa daqui. Perninhas finalizadas, temos as duas perninhas bonitinhas, prontinhas. Agora, a gente vai emendá-las e começar a subir o corpo. Para emendar as perninhas, eu vou usar um verdinho aqui, para fazer a cor da calcinha. Você pode colocar qualquer cor que você tiver disponível aí. Esse aqui é o 5311, tá? Mas aqui, como vai ficar tampadinho embaixo do vestido, você pode usar um restinho de fio que você tiver disponível aí. Então, para emendar, a gente vai colocar a ponta do pé voltado para frente. Vamos emendar aqui na lateral da perninha. Ó, eu só emendei, não vou fazer nenhum ponto. Então, cuida para que fique certinho na lateral, para o pezinho não ficar torto depois. Aqui nós vamos fazer uma correntinha apenas e vamos emendar na lateral da outra perninha. Aí aqui é a mesma coisa. Vê certinho aonde tá a lateral da perninha para ficar tudo certinho, para o pezinho não ficar torto depois. Nessa segunda perninha, nós vamos fazer 9 pontos baixos. Então, aqui, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo naquela corrente que nós fizemos para poder emendar as perninhas. Ó, então, um ponto baixo nessa correntinha aqui. E agora, a gente vai para nossa primeira perninha. Aqui, nós vamos fazer 9 pontos baixos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por último, naquele primeiro ponto que nós fizemos, que a gente só emendou o fio, nós vamos fazer o último ponto baixo. Ó, no primeiro pontinho que nós emendamos o fio lá no começo da carreira, para fazer 9 pontos baixos. Então, fizemos aqui 9 pontos baixos e agora, para finalizar, nós vamos fazer o último ponto na correntinha do meio da emenda das pernas. Ó, então, fizemos aqui o pontinho aqui no meio, e aí ficamos com 18, 19 e 20. Então, 18, 9 em cada perninha, mais os 2 das correntes do meio da perna. Agora, nós vamos fazer um aumento em cada uma das correntinhas do centro, tá? Nessas correntinhas do centro aqui. Então, nós vamos fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. E aqui no meio, nós vamos fazer um aumento, ó, bem nesse pontinho do meio da emenda das pernas. Na outra perna, nós vamos fazer 9 pontos baixos também. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora, sobrou o último ponto. No último ponto aqui, nós vamos fazer também um aumento. Então, nessa carreirinha aqui, nesse ponto aqui, para finalizar a carreira, a gente faz um aumento. Então, nós fechamos a nossa carreirinha aqui com 22 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha de aumentos. Aqui serão 3 pontos baixos e um aumento 5 vezes. Nós vamos começar com um ponto baixo aqui, um ponto baixo. Aqui, nós vamos fazer agora 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E aí, nós vamos repetir 5 vezes. E aqui no último ponto, vai sobrar um pontinho sozinho. Então, nós vamos fazer ele aqui. Ficamos aqui com 27 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 27 pontos baixos. Então, é só fazer 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com 27 pontos baixos cada carreira. Carreirinhas finalizadas, fizemos aqui 3 carreiras de ponto sobre ponto. E agora, nós vamos fazer aqui 2 pontos baixíssimos para poder trocar de cor. Fiz aqui os 2 pontos baixíssimos. Agora, a gente vai voltar para a nossa corzinha de pele. Nós vamos pegar na alcinha de trás do primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos. Agora, nas 2 alcinhas para fazer o primeiro ponto baixo. Na próxima, no próximo ponto baixíssimo, nós vamos fazer um ponto baixo. E agora, a gente segue fazendo pontos baixos normalmente na carreira. Essa carreirinha aqui também é uma carreirinha de ponto sobre ponto com 27 pontos baixos. Então, a gente segue fazendo 27 pontos baixos por toda a volta. E aí, a gente pega normalmente assim, ó, nas 2 alcinhas do ponto até finalizar a carreira. Carreirinha finalizada, fizemos aqui 27 pontos baixos. Agora, vamos fazer uma carreirinha de diminuições. Nós vamos começar com 5 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5, 5. 5 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir 3 vezes esses 5 pontos baixos e uma diminuição.
Carreirinha finalizada com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer aqui 24 pontos baixos por toda a volta. Carreirinha finalizada, fizemos aqui 24 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Agora, serão 2 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos repetir por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, no final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. E aí, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. São 2 carreiras. Essa daqui com 2 pontos baixos e uma diminuição, e mais uma de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. E assim que a gente finalizar, já pode colocar enchimento. Então, lembra de encher bem aqui a parte das perninhas, para ir ficando certinho. Carreirinha finalizada, fizemos aqui nossas 2 carreiras, né? Uma com 2 pontos baixos e uma diminuição, e mais uma de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais 2 de pontos sobre pontos também, com os nossos 18 pontos baixos. Então, é só fazer mais 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. E aqui, eu já coloquei enchimento aqui nas perninhas e coloquei aqui na partezinha do corpo. Carreirinhas finalizadas, fizemos aqui 2 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 18 pontos baixos. Agora, nós vamos diminuir novamente. Vamos fazer aqui uma carreira de 1 ponto baixo e uma diminuição. 1 ponto baixo, uma diminuição, e nós vamos repetir por toda a volta. No final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, é só fazer 1 ponto baixo e uma diminuição. Carreirinha finalizada, fizemos 1 ponto baixo e uma diminuição e fechamos aqui com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer aqui mais uma carreirinha de ponto sobre ponto com os nossos 12 pontos baixos. Carreirinha finalizada, fechamos aqui com 12 pontos baixos, né? Tínhamos feito uma carreira de ponto sobre ponto. Vamos fazer aqui uma diminuição no começo. Vamos começar a próxima carreira com uma diminuição. E vamos fazer pontos baixos até chegar do outro lado. E antes de finalizar, nós vamos fazer mais uma diminuição. Então, nós vamos fazer uma diminuição no começo da carreira e uma diminuição no final da carreira. Deixa eu fazer meu de novo aqui, porque desfiou. Esse fio soft, ele é muito fofinho, né? Mas ele desfia com muita facilidade. Então, a gente tem que ficar sempre tomando cuidado para fazer o ponto certinho, pegar todos os fios, para que não fique nenhum fiapinho para fora, nenhum fiozinho para fora do ponto. Ó, então, dei a volta aqui, vou fazer mais um ponto. E nos últimos 2 pontos, nós vamos fazer uma diminuição também, para fazer aqui o pescocinho. Ó, então, sobraram os 2 últimos pontos, vou fazer aqui uma diminuição. Então, aqui nós ficamos com 10, nós tínhamos 12 e fizemos uma diminuição no começo e uma diminuição no final. Então, ficamos aqui com 10 pontos baixos. Agora, a gente vai começar a subir da nossa bonequinha. Agora, vamos começar a fazer a cabeça da nossa bonequinha. E nós vamos fazer aqui aumentos em todos os pontos. Então, aqui são 10 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento. E no final da carreira, nós vamos terminar com 20 pontos baixos. Então, é só fazer aumento em todos os pontos. Carreirinha finalizada, fizemos aqui, então, 10 aumentos, fechamos com 20 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento e repetir por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Fizemos aqui ao todo 10 aumentos, então, nós tínhamos 20, fizemos 10 aumentos, agora ficamos com 30 pontos baixos. E a basezinha da cabeça tá assim. Agora, vamos fazer mais uma carreira de aumento. Então, próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. E aí, nós vamos repetir esses 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta.
Carreirinha finalizada, fizemos 4 pontos baixos entre os aumentos 6 vezes, fechamos com 36 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 10 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 36 pontos baixos. Então, é só seguir fazendo 36 pontos baixos por 10 carreiras seguidas. Carreirinhas finalizadas, fizemos aqui 10 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 36 pontos baixos. Já coloquei do lado de cá os olhinhos. Os olhinhos que eu estou usando aqui são olhinhos com trava número 10. E eu coloquei os olhinhos entre as carreiras 8 e 9, com 4 pontos baixos de distância entre eles. 1, 2, 3, 4. Então, verifica certinho para que os olhinhos fiquem bem centrados na parte da frente, né? Para não ficar assim, olhando para o lado depois que a gente colocar o enchimento. Agora, eu vou fazer aqui mais uma carreira de ponto sobre ponto, para ficar um total de 11 carreiras. Então, aqui, depois que eu coloquei os olhinhos, vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, para a gente poder começar a diminuir e fechar aqui os pontos da nossa cabeça. Então, mais uma carreirinha de ponto sobre ponto. Carreirinha finalizada, então, fizemos mais uma carreirinha de ponto sobre ponto com os nossos 36 pontos baixos, e agora nós vamos diminuir. Então, nós vamos começar aqui com 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. E aqui, nós vamos fazer carreiras sucessivas de diminuições, tá? Pra gente poder fechar a cabeça do nosso corpinho base aqui. Então, nós vamos colocar enchimento no final dessa carreira, nós vamos fazer essa daqui com 4 pontos baixos e uma diminuição, a próxima com 3 pontos baixos e uma diminuição, depois 2 pontos baixos e uma diminuição e, por último, 1 ponto baixo e uma diminuição. E aí, a última carreira com 6 diminuições. Então, eu vou fazer todas as carreiras de diminuições, vou colocar o enchimento. É importante a gente estruturar bem essa partezinha aqui do pescoço para não ficar molenga depois. E a gente vai fechando, acrescentando o enchimento à medida que a gente for fechando aqui na parte de cima. Finalizadas aqui todas as nossas carreirinhas de diminuições. Então, começamos aqui embaixo com 4 pontos baixos entre as diminuições, depois 3, depois 2, 1 ponto baixo entre as diminuições. E aqui na última carreira, é uma carreira só de diminuições. Coloquei o enchimento, então a carinha, né, o rostinho, a cabeça da nossa bonequinha já está cheia. E agora, nós vamos fechar aqui em cima com um anel mágico falso, para poder finalizar essa partezinha de cima aqui. Cabeça finalizada e o nosso corpinho base ficou assim, super fofinho. Vamos agora fazer o bracinho para colocar, para costurar na nossa bonequinha. Nós vamos fazer aqui 4 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E vamos puxar o fio, fechar e marcar o último ponto. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento na segunda carreira. Então, na segunda carreirinha aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E aí, nós vamos fazer isso 2 vezes. Então, eu fiz um ponto baixo com um aumento, agora de novo, um ponto baixo e no último ponto aqui que tá o nosso marcador, um aumento. Aí, ele vai ficar viradinho assim, nós precisamos desvirar para poder subir o nosso bracinho. Vamos puxar para fechar bem o anel mágico. E agora aqui, nós vamos subir 10 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 6 pontos baixos. Então, é só um tubinho. Então, é um bracinho bem simples de fazer e não precisa colocar enchimento. Só se você quiser muito colocar, mas não tem necessidade porque é um bracinho bem pequeno, bem fininho, e o próprio fio já é fofinho, então já vai dar o efeito de ficar fofinho o bracinho sem precisar colocar enchimento. Então, aqui as 10 carreiras, é só fazer 10 carreiras de ponto sobre ponto com 6 pontos baixos cada carreira. Finalizadas aqui as nossas 10 carreirinhas de ponto sobre ponto e o nosso bracinho ficou assim, agora é só a gente fazer mais um igualzinho a esse aqui.
Bracinhos finalizados, então ficaram assim. Agora é só a gente fixar, alfinetar e costurar aqui do ladinho do corpo. Vou posicionar aqui mais ou menos umas 2 carreiras. Na segunda carreira, eu vou deixar uma carreira livre. Na carreira de baixo, eu vou fixar o primeiro bracinho aqui. E do outro lado a mesma coisa. E a gente verifica se tá certinho assim na lateral do corpo, os dois. Confere se tá ok antes de costurar. E agora é só a gente dar uns pontinhos aqui para poder prender o nosso bracinho junto ao corpo. A costura aqui vai ser muito simples de fazer, porque são poucos pontos. Então, a gente vai passar uma vez na peça e a gente volta, passa aqui no bracinho. Aí, eu já tô passando no bracinho, eu já vou pegar direto embaixo ali no corpo. Aí, quando a gente passar por todos os pontos, eu peguei uma agulha bem grossa, por isso que tá difícil de passar aqui. Quando a gente passar por todos os pontos, já vai estar fixado o nosso bracinho. Bracinho costurado, deixei o fio aqui na parte de trás para poder rematar. Agora é só a gente costurar o outro bracinho na mesma altura, igualzinho esse daqui. Bracinhos costurados e o nosso corpinho base ficou assim, super bonitinho. E agora então, vamos partir para fazer todos os detalhes. Nós vamos parar, Maria Cristina, nessa parte aqui e continuar no próximo vídeo. Beijos e até lá!